Estas e outras notícias são atualizadas permanentemente no portal de informação da Agência Eclésia. Agora recordamos a Carta dos Direitos da Família que o Vaticano propôs há 30 anos. É para isso nosso convidado, a Maria do Rosário Carneiro. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Perguntava-lhe antes de mais para a atualidade deste documento e, sobretudo, a oportunidade que ele ofereceu para se falar da família em contexto da Igreja Católica. Tem uma total atualidade, eu diria que é tão atual que ainda não foi aplicado. Ou pelo menos tarda a ser aplicado, pelo menos em Portugal, não é? Essa carta é uma carta que, tal como consta do seu preâmbulo, é um apelo que é feito, em primeiro lugar, a governantes, para que sejam inspirados pelo conjunto de valores que, no entender dos bispos, no signo, são valores de toda a humanidade, são partilhados por toda a humanidade, por homens e mulheres, e decorrem de uma responsabilidade mutuamente partilhada também pela família e pelo Estado. E, por isso, ela dirige sobretudo à sociedade no seu conjunto, a toda a sociedade. E, como eu dizia, é um apelo que faz a governantes para que, na sua legislação e nas consequentes políticas públicas que depois vêm a desenhar e a aplicar, tenham em conta esta realidade, mas é também um apelo, e por isso ela é muito global nos seus destinatários. Dirige-se às organizações, todos os tipos de organizações e organizações internacionais, para que tenham presente o fundamental que é um pensamento integrador da intervenção sobre as famílias e para as famílias. É um apelo às famílias para que tenham consciência daquilo que são, da importância que têm na sociedade e da necessidade que há em que elas se unam para que funcionem e atuem como parceiros sociais que reivindiquem e que inspirem a organização da sociedade e os governantes a legislarem melhor. E é também um apelo, depois, a cada homem e a cada mulher para que tenham consciência desta realidade e de que eles são os grandes atores deste grupo fundamental da humanidade. O modelo familiar que aqui é proposto mudou, entretanto? Ou vai sendo o pressuposto, lá está, para as propostas legislativas, para as organizações internacionais intergovernamentais? O modelo que é proposto, naturalmente, nesta Carta dos Direitos da Família é um modelo de uma família monogâmica heterossexual. De facto, vemos percursos legislativos em linha ao arrepio desses valores? Vemos percursos legislativos diferentes desta proclamação de direitos. E, na sua opinião, isso é uma tendência da sociedade ocidental, nomeadamente? É, sobretudo, uma tendência da sociedade ocidental. Eu diria, sobretudo, da Europa e também de todos os outros países fora da Europa que têm a matriz ocidental. Não deixa de ser interessante que numa reunião sobre família, uma grande reunião sobre família nas Nações Unidas, este paradigma ocidental não logrou ser aceito porque a maior parte do resto do mundo, que é mais do que a vertente ocidental, não aceitou a alteração do paradigma monogâmico heterossexual. Se bem com algumas variantes por causa da poligamia dos povos muçulmanos, de qualquer das formas, o paradigma heterossexual permaneceu como o caráter informador quando se fala de família. Nesta comemoração dos 30 anos e no contexto desta jornada, desta peregrinação das famílias a Roma, do sínodo sobre família já proclamado, já convocado para outubro do próximo ano, que ações, que debates interessa fomentar para que este valor da família possa de facto crescer, nomeadamente nas sociedades ocidentais? Olha, não sei bem como lhe responda, porque são tantos desafios que têm que encontrar resposta. Há um desafio que naturalmente se coloca à escala das pessoas, da sua preparação para a relação. Não pode haver família se as pessoas não estão abertas à relação.
E eu diria que um dos traços mais marcantes na formação do indivíduo na sociedade contemporânea é da centralidade do indivíduo, pouco aberta à relação. E aqui é um enorme debate que tem a ver com modelos educativos. Naturalmente, globalmente, não é só do sistema educativo, é de toda a sociedade educadora, como pensar ou repensar o modelo que é proporcionado às crianças para que eles cresçam incorporando esta dimensão fundamental da relação, porque ela é determinante da nossa vida comum. Há uma outra enorme área que se coloca também de diálogo, que tem a ver então, passando para o lado da política, sobre a necessidade de perceber as causas de alguns desequilíbrios que nós vivemos. E nós sabemos que estas causas têm na sua origem disfunções de relação e de organização para que as pessoas em relação tenham condições para serem funcionais. De novo, foi a marca de um primado da centralidade do indivíduo que determinou, mas também são questões de natureza ideológica. O mundo ocidental está muito refém de questões ideológicas que condicionam muito de uma abordagem mais libertada da função da família. No entanto, eu diria que, por via um pouco tortuosa, que teve a ver sobretudo, por um lado, com a perspectiva dos direitos da pessoa humana, por outro lado, com necessidades objetivas de sustentabilidade do desenvolvimento das sociedades, outros países, que não Portugal, iniciaram percursos já longos, de algumas décadas, da construção de condições que, não tendo, em alguns casos, uma centralidade que é a família, são conducentes à construção de condições para que as famílias funcionem como tal, quer de um ponto de vista das condições para se formarem em família, enquanto casal, quer de um ponto de vista de centro de acolhimento e de desenvolvimento das crianças e, portanto, como grupos fecundos naquilo que é a dádiva da continuidade. Portugal é um país que nunca foi muito sensível, de um ponto de vista político, à formulação de políticas amigáveis da família. Pelo contrário, que se bem que o discurso político esteja sempre recheado de famílias e de preocupações com as famílias. Paixões que não se verificam depois de um ponto de vista concreto, no sentido de quase que podermos dizer que aquilo que nós ainda vivemos hoje é quase que uma penalização pelo facto das pessoas optarem por se terem formado em família. Entre os muitos artigos desta Carta das Famílias, deixe-me escolher um para uma análise, porque infelizmente não temos tempo para mais, mas é aquele em que se diz que as famílias têm direito a uma ordem social e económica em que a organização do trabalho permita que os seus membros vivam juntos e em que exista também uma remuneração pelo trabalho. No contexto atual, este é um direito que é afirmado cada vez mais posto em causa pelo desemprego e pelas circunstâncias em que é exercido também este direito ao trabalho. Eu diria que nós não podemos generalizar, porque vivemos em crise, mas a crise já se vai arrastando há algum tempo e, objetivamente, este direito ao trabalho está severamente ameaçado, atualmente em Portugal. A remuneração do trabalho está severamente ameaçada em Portugal. As relações de confiança, não só nos termos em que se estabelecem os contratos de trabalho, mas toda uma contratualização que nós estabelecemos com a sociedade, quando nos tornamos cidadãos ativos, participantes desta mesma sociedade, está claramente minada. E essa é uma ameaça, e esse é um ónus terrível para se falar em constituição de família. Mas esse artigo propõe mais do que simplesmente a organização do trabalho, que nós poderíamos falar também de horários, de flexibilidade, de modalidades de trabalho, etc. Mas acrescenta mais coisas. Acrescenta também que nessa organização social se pense na necessidade de compensar famílias
que necessitam de serem compensadas na sua fragilidade económica e social. E aí nós encontramos um enorme déficit. E acrescenta mais um outro ponto, mesmo a concluir, que é uma das primeiras abordagens nessa carta relativamente à população mais velha. Porque eles têm família, fazem parte das famílias e a sociedade tem que se organizar no sentido de garantir que há condições para que estas pessoas mais velhas continuem a ter condições de dignidade. No fundo, toda a motivação desse conjunto de artigos que são enumerados nesta Carta dos Direitos da Família, o que têm como centralidade fundamental é a dignidade inalienável da pessoa e a dignidade inalienável das famílias. Esperemos que ela chegue e aconteça no número crescente de pessoas e de famílias e que voltemos, de facto, a todo este articulado. Dr. Miguel José Carneiro, muito obrigado por ter estado aqui neste programa, onde quisemos recordar esta Carta dos Direitos da Família, publicada precisamente há 30 anos.